Na estreia do Ancelotti em casa, o Brasil dominou o Paraguai a partir de uma ideia tática completamente diferente do que tinha sido contra o Equador fora. Construindo a partir de um 3-2-5, trouxe variação, trouxe o Matheus Cunha flutuando, trouxe o Wanderson espetado na última linha. A gente vai entender mais como isso aconteceu nesse vídeo de agora. Se liga! O Brasil construiu a partir de um 3-2-5, que para mim foi surpreendente na altura. Por quê? Porque tinha tido um jogo contra o Equador, fora de casa, de um 4-3-3 muito sólido defensivamente, e eu não imaginei que ele fosse abrir mão de defender em 4-3-3 e defender em 4-4-2, como foi contra o Paraguai, para poder colocar esse 3-2-5. Ou seja, ele jogou em 4-3-3 contra o Equador, foi bem sólido defensivamente. Eu imaginava que ele repetisse essa estrutura em casa contra o Paraguai e ele mudou. Ele passou a atacar num 3-2-5 e aí, por consequência, mudou a maneira de defender em 4-4-2. Então, e aí a gente vai se debruçar mais sobre o 3-2-5 aqui. Então, era um 3-2-5 muito claro, né? Então, principalmente quando o Paraguai defendia abaixo, quando o Paraguai defendeu alto, que não foram muitas vezes. O Wanderson, né, se juntava mais à linha de 4. Porém, quando o Paraguai defendeu baixo, que foi a maior parte do tempo, principalmente no primeiro tempo, o Wanderson se juntava à linha de 5 aqui. Então, vamos tentar entender como é que o Brasil estruturou aqui. Então, o primeiro ponto, que é Casemiro e Bruno por dentro, né, como uma dupla de pivôs, e a maneira como o Paraguai defendia favorecia o jogo por dentro com eles. Alexandro, Alex e Marquinhos fazendo a saída 3, né, saída 3 com a dupla de volante, e os 5 aqui espetados, né, Wanderson como jogador da profundidade e amplitude do lado direito, Martinelli como jogador da profundidade e amplitude do lado esquerdo. Muito esperava que fosse o Vini jogou mais por dentro, né, com esse tripé aqui, com esses 3 aqui, Vinícius, Cunha e Rafinha, né? Então a gente tem esses 3 por dentro aqui. Mas alguns detalhes são importantes ser mencionados. O primeiro é que o Cunha tinha muito mais liberdade de variação do que o Rafinha, do que o Vinícius, por exemplo. Então o Cunha muitas vezes se juntou a esses 3 aqui, ó. Se juntou a esses 2 aqui, formando um tripé, formando um trio com Casemiro e Bruno. E o Cunha, por fazer esse movimento, muitas vezes liberava tanto o Bruno para baixar aqui nesse espaço. Tanto é que a maior interação do Bruno no jogo foi com o Marquinhos. Então, se não me falha a memória, então foi o jogador com quem o Bruno mais trocou passo foi o Marquinhos, justamente por essa lateralização do Bruno. Isso liberava o Wanderson e também uma outra situação que foi, uma outra variação que foi conseguir empurrar o Alexandro lá, baixar com o Casemiro aqui, abrir o Alex e ter o Cunha por dentro com o Bruno. Então o Cunha de 9 praticamente não teve nada no jogo. O Cunha foi o jogador, na minha opinião, taticamente mais importante da equipe, porque era a partir dos movimentos dele que a equipe entrava em variação. Então saía do 3-2-5 para uma variação com o Casemiro por dentro, com o Bruno por fora, como a gente acabou de ver. Isso aqui foi muito importante para a seleção brasileira no jogo. E tinha Vinícius e Rafinha aqui mais por dentro. Então foi assim que a seleção brasileira atacou, foi assim que a seleção brasileira conseguiu mover a defesa do Paraguai. A gente vai entender mais especificamente as dinâmicas no vídeo agora. Então, para você começar a entender aqui como o Brasil atacou, a gente precisa entender qual foi a plataforma inicial da organização ofensiva do Brasil, que foi exatamente esse 3-2-5. Então, mais uma vez, né? Alexandro, Alex Ribeiro, Marquinhos, Casemiro e Bruno. O Bruno mais projetado que o Casemiro, mais próximo de um 8 e o Casemiro mais próximo de um 5. Então, isso fica bem claro, né, nesse frame. E a linha de 5 mais à frente, né? O Wanderson, Rafinha, Matheus Cunha, Vinícius e Martinelli. E aquilo que eu falei do Matheus Cunha como jogador mais importante taticamente da equipe, porque ele era capaz de afundar a última linha do Paraguai, ele era capaz de ser um 9 de área, mas ao mesmo tempo ele também era capaz de flutuar. A gente vai ver muito disso do Matheus nesse vídeo aqui agora. E aí, aqui a gente já tem a primeira dinâmica específica da seleção brasileira nesse 3-2-5, que é o seguinte, né? Quando a bola entra pela direita, a dinâmica do corredor direito é diferente da dinâmica do corredor esquerdo. Então, quando a bola entra no Wanderson pela direita, a gente tem esse movimento aqui, ó. O movimento do Cunha e principalmente do Rafinha de arrastar, de afundar a última linha, de fazer o movimento de, como se diz no tatiquês, desmarque de ruptura, para assim abrir a possibilidade do passe do Wanderson de fora para dentro. Então, o Wanderson tinha a possibilidade de fazer o passe de fora para dentro no Bruno aqui quando o Rafinha afundava. Ou seja, quando o Rafinha afunda, ele arrasta esse meio aqui que o mouse está passando, ó, e aí o Wanderson tem a possibilidade de fazer o passe direto no Bruno. Então, deixa eu até voltar aqui, ó, pra gente rever esse lance desde o início. Ó. Então, ó, olha como o Marquinhos vai escolher jogar com o Wanderson, né?
o Wanderson vai ter a possibilidade de, a gente vê mais uma vez a linha de 5, o Wanderson vai ter a possibilidade de jogar dentro com o Bruno, que está se desmarcando nas costas do inciso, e aí isso se dá muito pelo movimento do Rafinha aqui, ó, junto com o Cunha deve afundar, mas principalmente do Rafinha. Essa é a principal dinâmica do corredor direito. Nessa primeira bola, o Wanderson não vai fazer o passe, ó. O Wanderson retornou o passe no Marquinhos, e o Marquinhos vai reiniciar a organização ofensiva, jogando pelo outro lado, e pelo outro lado a gente já tem uma dinâmica diferente, a gente já tem isso aqui que a gente vai ver agora. A gente já tem uma espécie de dobra de extremos, né? Martinelli e Vinícius. O Vinícius tinha liberdade de, ora, baixar como extremo e trocar com o Martinelli para o Martinelli vir dentro, ora, o Martinelli fica mais como extremo mesmo e o Vinícius fica mais dentro. Então tinha essa troca, essa permuta entre os dois. E muitas vezes o Vinícius fazia um movimento com o Martinelli em amplitude, ou seja, era uma dobra mesmo, né? Dos dois lá contra o lateral, né? Contra o Cáceres. Isso obrigava até com que o volante, o Diego, agora o jogador do Brighton, fizesse um movimento para tentar ajudar. E o Cunha, como esse jogador de mobilidade, fazia superioridade no corredor esquerdo. Então perceba como é diferente. Enquanto no corredor direito a bola entra no Wanderson, o Rafinha ataca as costas da última linha, afunda a última linha para o Wanderson achar passe direto no Bruno. Se por acaso a última linha não afundar com o Rafa, o Wanderson pode fazer direto no Rafa. Do lado esquerdo é diferente. Do lado esquerdo é uma dupla de extremos, uma dobra de extremos contra o lateral lá, tendo apoio e suporte do Cunha. Completamente diferente. E aqui tem uma questão muito diferente, conceitual. Essa primeira bola o Brasil vai perder a posse, né? Mas aqui tem uma questão conceitual completamente diferente do que era com o Dorival Júnior. Com o Dorival Júnior, o jogador que atacava a amplitude era ao contrário, né? Muitas vezes o Dorival fazia o Arana pelo lado esquerdo e o Danilo como lateral base do lado direito. Fez com o Wanderson também, lateral base do lado direito. No 3-2-5. O Ancelotti também ataca pelo 3-2-5, mas é um 3-2-5 diferente, com o Wanderson solto pelo corredor direito e o corredor esquerdo sendo do extremo, né? O Alexandre como lateral base. Então ele inverteu, né? O que, na minha opinião, na minha modesta opinião, parecia óbvio, né? Tendo em vista que é o corredor do Vinícius, que o Vinícius no Real Madrid joga com o Mendy, que é um lateral base, enfim. Então, isso é importante. E olha aquilo que eu mencionei do Cunha, né? Olha a importância do Matheus Cunha. Olha onde o Matheus Cunha está aqui nesse momento, ó, ele se juntando com o Bruno e com o Casemiro para fazer uma espécie de tripé no meio campo. Olha, o Wanderson já vai começar a afundar. Essa aqui o Marquinhos vai fazer no Wanderson e o Wanderson vai achar o Bruno, ó. Olha o Matheus fazendo o movimento de desmarque, o Rafinha já tinha feito. Deixa eu voltar aqui para a gente rever. Bola no Marquinhos, do Marquinhos no Wanderson. Ó, aqui o Rafinha já tinha feito o movimento de desmarque, já tinha afundado e o Matheus Cunha vai fazer um movimento complementar. E isso possibilita o passe do Wanderson direto no Bruno. E aí o passe do Wanderson direto no Bruno faz com que o Bruno tenha a bola de frente para o jogo, que é onde o Bruno é melhor. O Bruno fez uma partidaça, um jogaço, e muito das dinâmicas que a equipe fez possibilitou o Bruno jogar melhor. Então o Bruno pegou muito mais bola de frente para o jogo do que de costas, onde ele é melhor, e esse passe de ruptura do Bruno é num nível muito alto, né? Um dos melhores do mundo, diria eu, fazendo esse perfil de passe que a gente vai ver agora. E aqui o Bruno põe o Matheus Cunha em situação de cruzamento. Ou seja, lembra onde é que o Matheus Cunha estava no início da jogada? Se eu voltar aqui, ó, se eu arrastar aqui a nossa linha do tempo para trás, a gente vai ver o Matheus Cunha aqui, ó. Olha como ele estava praticamente no meio de campo, quando a equipe estava com a bola ainda entre os laterais e zagueiros. E se eu adiantar aqui, ó, a gente vai ver o Matheus Cunha chegando em zona de cruzamento. Então a mobilidade do Matheus Cunha foi muito importante para a equipe no primeiro tempo. Essa bola do Matheus Cunha quase achou o Vinícius no carrinho, né? E o Matheus Cunha taticamente fez um jogaço, tecnicamente fez um jogo muito bom também. E a gente vai ver como a seleção brasileira se aproveitou dessa mobilidade dele. E esse aqui é o lance do gol. Então, no lance do gol, a gente já tem o Wanderson um pouquinho mais baixo do que a gente viu. Por quê? Porque o Paraguai tentou subir pressão, então o Wanderson baixou um pouco mais. O Alex vai achar um passe muito bom no Bruno, então um passe direto no Bruno. Preste atenção no 8 aqui, ó, do Paraguai. Olha como o 8 do Paraguai está encaixado com o Bruno. Quando a bola entra no Alex, o passe mais óbvio do Alex é no lateral, né? O passe mais óbvio do zagueiro esquerdo é no lateral esquerdo. Isso vai fazer com que o Diego tente antecipar lá no lateral esquerdo, liberte o Bruno, mas o Alex acha o passe no Bruno, né? O passe de pé esquerdo no Bruno, e aí a gente tem o Bruno e o Casemiro livre por dentro. Bruno e Casemiro livre por dentro, o Casemiro vai conseguir fazer a bola chegar do lado contrário. E olha o nosso spotlight aqui, olha a luz no Cunha, olha onde está o Cunha, muito parecido com o lance anterior. Olha onde está o Cunha, como uma espécie de terceiro homem de meio campo. A bola entra no Rafinha, no contra um. Poderia ter entrado no Wanderson aqui. A questão é que o Wanderson tinha baixado um pouquinho, mas poderia ter sido o Wanderson e o Rafinha por dentro, né? A dinâmica ali é muito parecida. Então a bola entra direto no Rafinha e a gente vai ver o Cunha aparecendo aqui no canto da tela agora. Olha onde o Cunha já está.
olha como ele vai conseguir chegar antes do Júnior Alonso e aí consegue fazer o cruzamento para o Vinícius. Então aqui a gente tem essa dinâmica de afundar a última linha, de dar a possibilidade do Bruno receber de frente, do Cunha receber de frente ou receber em profundidade expressa nesse gol aqui. Então a bola entra no Bruno, Casemiro, né? Casemiro, Rafinha, o Cunha vai começar o movimento de deixar de ser um meia para se tornar um atacante, né? Nesse momento. Ele deixa de fazer a composição com o Bruno e Casemiro e vai se juntar com os caras da frente, né? Com Rafinha, com Vinícius, e ele aproveita a segunda bola aqui do Rafinha. O Cunha tem muita força, né? Muita aceleração, e aí ele consegue chegar na frente ali do Júnior Alonso e cruzar para o Vinícius. Gol do Brasil. Então tá aqui a ideia base, tá? Aqui a gente viu a ideia base do Brasil, 3-2-5, de um lado, né? Do lado esquerdo, 2 extremos, do lado direito, movimento de afundar para deixar o Bruno de frente ou para achar esses 2 jogadores em profundidade. Aqui tem uma ideia mais geral. Muito parecido, o Ancelotti já fez muitos desses movimentos parecidos no Real Madrid da temporada 23-24. Aqui agora a gente vai ver algumas variações desse 3-2-5. Rafa, variações treinadas ou o jogador que decidiu fazer? Na minha opinião, algumas... a gente vai ver 2 variações aqui. Uma me parece mais treinado, me parece mais... como é que eu digo para vocês? Me parece mais intencional, a outra me parece mais ocasional, me parece mais da situação. A primeira é o Bruno baixando pelo lado direito e liberando o Wanderson. Então o Bruno saindo do corredor central e baixando do lado direito, liberando o Wanderson. Tanto é que o Bruno teve muito passe com o Marquinhos, né? Tanto recebeu como deu passe para o Marquinhos. E isso, o Cunha, né? Quando o Bruno afunda, o Cunha passa a fazer uma espécie de volante. Olha a mobilidade do Cunha. Uma espécie de volante junto com o Casemiro. Então ele começa a fazer 2 por dentro. Wanderson libertado, Cunha e Casemiro por dentro. E aí a bola vai rodar por fora. Essa primeira bola o Alexandre não vai fazer no Cunha. Ele poderia já ter feito o passe no Cunha. Ele vai refugar. Esse é um ponto até. Acho que o Wanderson e o Alexandre tiveram muita... Mais o Alexandre, inclusive. Teve muita bola de achar de fora para dentro esse passe. E eles refugaram muito em fazer. Do Wanderson a gente viu uma que ele não fez e uma que ele fez. O Alexandre fez muito pouco. Essa, por exemplo, ele poderia ter feito no Cunha. Deixa eu até voltar aqui. Ele poderia ter feito no Cunha esse passe de fora para dentro. Agora, a linha de passe está abertinha aqui para ele fazer no Cunha. E ele vai refugar, não vai se sentir confiante de fazer para retornar. E aí a gente vê o Bruno continuando do lado direito. Olha o Bruno aqui continuando do lado direito, recebendo a bola. E isso faz com que eu continue com Cunha e Casemiro por dentro. O Bruno vai progredir a partir daqui. Mais uma vez, né? O Bruno recebendo de frente para o jogo. Acho o Casemiro, o primeiro passo do Casemiro não é tão bom, um passe... Inclusive, acho até um ponto para mencionar. Muita gente falou muito bem do Casemiro ao final do jogo. Sem bola, o Casemiro é muito bom jogador, né? Não tem o que questionar. Mas o jogo com bola do Casemiro foi bem abaixo, tá? O jogo, a capacidade de construção do Casemiro, até em alguns passes simples, deixou muito a desejar, na minha opinião. Então, de fato, sem bola o Casemiro é fenômeno, sempre foi a carreira toda. Mas o com bola dele pode evoluir, pode melhorar. Não foi um bom jogo com bola do Casemiro, jogo contra o Paraguai. Principalmente no adversário que não foi tão pressionante como costumava ser. Se não me falha a memória, eu vou tentar colocar o dado aqui na tela, o Casemiro ele cedeu 18 posses de bolas. É um número alto, mas não é um número absurdo. Mas se você parar para pensar que os passes do Casemiro não foram passes de quebrar a linha, não foram passes no nível de dificuldade, por exemplo, do Alex Zagueiro ou do nível de dificuldade do Bruno, é um número muito elevado, né? Então, na minha opinião, eu estou vendo a euforia com o Casemiro. Na minha opinião, o jogo com bola do Casemiro deixou bastante a desejar nesse jogo contra o Paraguai. E aí, ali, mais um exemplo de um passe que não era um passe, até voltar aqui, ó, que não era um passe extraordinário, era um passe relativamente simples, ó. Que aí ele tinha espaço até para girar aqui, ó. E aí ele erra o passe de primeira, a bola sai alta demais. Coloca o Wanderson pressionado. O Wanderson também não conseguiu ali fazer uma boa ação. Então, essa é a primeira variação, né, do Bruno por fora. E depois a variação do próprio Casemiro por dentro, né? Então, o Casemiro entra na linha de 3. Ele espeta o Alexandre fora, ó. Alex, zagueiro, Casemiro e Marquinhos. O Bruno se junta ao Cunha por dentro, como uma espécie de 2, né? Ó, ele se junta com o Cunha por dentro. O Alexandre mais projetado. E inclusive o Alexandre vai terminar essa bola aqui em cruzamento. Essa situação eu já acho que é mais ocasional. Não sei se ela é tão. Se ela tem intenção de ser assim. O Casemiro vai ser inclusive com o Cunha. Olha onde o Cunha recebeu a bola para progredir o jogo. O Cunha vai progredir o jogo a partir daí, ó. Vai conduzir.
passo para o Bruno e o Bruno vai achar o Alexandre por fora. Então, nesse caso, quando eu tenho o Cunha mais como base, né, como uma espécie de dupla do Bruno, inclusive, o Cunha, inclusive, vai achar o Bruno que vai achar o Alexandre. Fazendo esse tripé aqui, ó, nesse caso, eu tenho o Vini dentro, né, já não são dois extremos. Eu tenho o Vini dentro e tenho um lateral em ultrapassagem, lateral na amplitude, extremo por dentro e o Vini como um atacante mesmo, né, como uma espécie de 9 nesse caso aqui. Então, bola no Bruno, Alexandre, e aí o cruzamento fica desviado, se não me engano, essa bola tá uma bola de escanteio. Então tá aí, pessoal, a ideia do Brasil, muito boa ideia. O Ancelotti, inclusive, falou ali que onde o Cunha jogou, e o Cunha fez muito bem esse papel, o Neymar poderia jogar ali também, e a gente sabe, né, da possibilidade do Neymar flutuar ali como o Cunha flutuou, da qualidade que o Neymar tem. Acho que o Cunha entrega coisas diferentes do ponto de vista de aceleração, do ponto de vista de pressão, sem bola do Cunha é bem melhor. Então tem aqui o norte. Tem o movimento do lado direito, já bem claro, tem o movimento do lado esquerdo também, já bem claro, e como o próprio Ancelotti diz, ele não é um treinador que tem um modelo de jogo fixo, ele varia de jogo a jogo, e o que me impressiona é o nível de qualidade que ele consegue chegar com pouco tempo de treino, com poucas sessões de treino, ele consegue trazer boas dinâmicas. Não são dinâmicas extremamente complexas, não são dinâmicas extremamente elaboradas, como a gente vê nas equipes do Guardiola, por exemplo. Não é muito longe disso, mas já é algo sólido, consistente o suficiente para a gente ter uma equipe competitiva ali e causar danos ao adversário. E ele consegue fazer isso em muito pouco tempo. E isso me chama atenção, né? Se ele é um treinador que tem tanta variação de um jogo para o outro, se ele consegue fazer isso com tanta variação, ele vai conseguir encaixar muito melhor ali contra determinados adversários, dado aquilo que o adversário oferece a ele de espaço. Então ele é muito permutável, né? Eu não sei nem se essa palavra existe, na verdade. Mas ele consegue mudar muito assim de um jogo pro outro, muito camaleão, e isso é muito bom. E isso tá expresso, né? O jogo contra o Equador foi uma pegada, o jogo pediu uma coisa que ele leu bem e entregou, que era a parte defensiva. O jogo contra o Paraguai pediu outra coisa que ele também conseguiu entregar bem, que foi um 3-2-5 bem elaborado, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Agora você já sabe se genuinamente, só se você gostou de verdade, dá like nesse vídeo aqui e se inscreve no canal. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para você. Mas só se realmente você gostou, tá? Não faz para me agradar, não. Faz realmente se esse conteúdo contribuiu para você, se foi realmente um bom conteúdo para você. Então dá like, se inscreve no canal, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para você. Abraço e até a próxima.